Antes de começar essa história, quero te fazer um convite especial. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que essa história chegue a mais pessoas. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber de onde vocês estão acompanhando. Vamos lá para nossa história. Numa cidadezinha pequena do interior de Pernambuco, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, Ana já tinha perdido a esperança de viver um grande amor. Desde nova, ela era alvo de comentários maldosos. Na feira, nas festas da igreja, nas conversas na calçada, sempre havia alguém cochichando, rindo ou julgando. Mas havia um lugar onde Ana era diferente de tudo aquilo: a cozinha. Na casinha simples onde morava, o cheiro de comida boa se espalhava pela rua. Galinha guisada, feijão bem temperado, bolo de milho saindo do forno. Tudo que ela fazia carregava um carinho que ninguém conseguia explicar. Foi assim que João Batista ouviu falar dela. Dono de um pequeno sítio, viúvo e reservado, João também gostava de cozinhar. Quando escutou na feira que a comida de Ana era a melhor da região, ficou curioso. "Quero ver se é isso tudo mesmo", comentou com um conhecido, e foi até lá. Quando entrou na cozinha simples, sentiu logo o cheiro forte de tempero fresco. Ana se virou, meio surpresa com a visita. "Disseram que a comida da senhora é boa", falou ele direto. Ana limpou as mãos no pano, um pouco sem jeito. "Eu faço o que posso." João pediu um prato. Sentou-se ali mesmo, numa mesa simples de madeira, e começou a comer em silêncio. A cada garfada ficava mais evidente. A comida era de fato especial. Ana observava de longe, nervosa, e então, sem perceber, deixou escapar. "Ninguém se casa com uma mulher gorda, moço. Mas eu sei cozinhar." João parou na hora, levantou os olhos confuso. "Mas como assim?" perguntou. "Eu não estou entendendo. Eu não vim aqui para casar com você." Ana arregalou os olhos. E logo deu uma risadinha sem graça, levando a mão ao rosto. "Ah, me desculpe. Saiu sem querer", disse meio envergonhada. Não é coisa que a gente escuta tanto, que acaba falando sem pensar. O clima ficou em silêncio por um instante. Mas dessa vez, não foi um silêncio pesado. João voltou a comer mais devagar. E antes de terminar, disse algo simples. "Pois quem fala isso não sabe de nada." Ana olhou para ele surpresa. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que aquela conversa podia ir além de um simples prato de comida. João terminou de comer devagar, como quem queria aproveitar até o último pedaço. Colocou o garfo no prato, limpou a boca com o pano simples da mesa e olhou para Ana, que ainda estava meio sem jeito por causa do que tinha dito antes. "Não, tudo bem, moça?" falou ele com calma. "Eu que peço desculpa por chegar assim na sua casa, sem nem lhe conhecer. E já pedi um prato para comer." Ana deu um sorriso tímido. João continuou. "É que eu também sei cozinhar. E quando falaram da sua comida lá na feira, eu fiquei curioso. Queria ver se era isso tudo mesmo." Ele fez uma pequena pausa, olhando para o prato vazio. "Ah, mas o povo tem razão", disse sincero. "Sua comida é cheirosa. E é muito boa." Ana abaixou o olhar, sem saber muito o que responder. Não estava acostumada com elogios, ainda mais daquele jeito tão direto. "Você devia fazer alguma coisa aqui", continuou ele. "Ah, tipo vender comida mesmo? Um restaurante ou qualquer coisa assim." Ele deu de ombros, como se não fosse nada demais. "Eu viria mais vezes." Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Ana. Naquela noite, deitada na cama simples do seu quarto, ela não conseguia dormir. "Eu viria mais vezes." Mas não era só isso. Pela primeira vez, alguém não falou da aparência dela. Falou do que ela fazia bem. E foi ali que uma ideia começou a nascer. Pequena no começo, mas forte. "E se eu vendesse marmita?" sussurrou para si mesma, olhando para o teto. No dia seguinte, Ana já estava diferente. Mais pensativa, mais atenta. Enquanto isso, João Batista seguiu sua rotina no sítio, como sempre. Um homem fechado, de poucas palavras. Desde que perdeu a esposa, algum tempo atrás, ele tinha se tornado ainda mais distante. Não gostava de conversa, não frequentava festas e evitava qualquer aproximação. Mesmo sendo um dos homens mais bonitos da região, não dava abertura para ninguém.
E isso só aumentava a curiosidade das mulheres da cidade. As solteiras viviam de olho nele. Um homem daquele... sozinho? Cochichavam. Tem coisa aí. Mas João não queria saber de ninguém. Carregava sua dor em silêncio. E parecia decidido a viver assim. Ainda assim, sem perceber naquele dia, algo tinha mudado. E não foi só na vida de Ana. Ana era sim uma jovem bonita. Tinha o rosto delicado, traços suaves, um sorriso bonito que iluminava quando aparecia. Mas quase ninguém reparava nisso. Naquela pequena cidade do interior, o padrão era outro. As moças eram magras, altas, bem arrumadas, e era isso que chamava a atenção. Ana também era alta, mas era gordinha, e por causa disso, acabava sendo vista como fora do padrão. Para muitos, era simplesmente uma mulher que ninguém olhava, ninguém se interessava. O que quase ninguém enxergava era o que realmente importava. Ana tinha mãos de fada, cozinhava como poucas. Desde pequena, ajudava em casa, e quando seu pai ia para a roça, ela fazia questão de preparar comida para os trabalhadores. Panelas grandes, cheias de sabor, feitas com carinho. E era por isso que, mesmo sem ser notada como mulher, ela era lembrada. Todo mundo sabia. A comida de Ana é boa demais. Depois da visita de João Batista, algo dentro dela mudou. As palavras dele não saíam da sua cabeça. Você devia vender comida. Durante dias, Ana ficou pensativa. Até que, numa noite tranquila, sentou com seus pais na pequena sala de casa. Eles já eram idosos, gente simples, de vida humilde, mas tinham um amor enorme pela filha. Ana respirou fundo e falou: Mainha, painho, eu estava pensando. Os dois olharam atentos. Eu queria montar uma marmitaria, aqui mesmo, no fundo do quintal. Coisa simples. Mas para vender, houve um pequeno silêncio. O pai trocou um olhar com a mãe. Então, quase ao mesmo tempo, os dois sorriram. Se é isso que você quer, minha filha, disse a mãe com carinho, a gente ajuda no que for preciso. O pai completou. E sua comida já sustenta muita gente. Agora pode sustentar você também. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de esperança. E foi assim que começou. Com pouco dinheiro, muita coragem e o apoio de quem sempre acreditou nela. No fundo do quintal, entre panelas antigas e um fogão simples, nascia ali algo muito maior do que uma marmitaria. Nascia um novo começo. A notícia se espalhou rápido. Numa cidade pequena, bastava alguém falar uma vez. Que no mesmo dia, todo mundo já sabia. Ana vai abrir uma marmitaria lá no fundo de casa. Foram os próprios pais dela que contaram, cheios de orgulho aos vizinhos mais próximos. Nossa filha cozinha bem demais. Agora vai vender também, dizia o pai com um sorriso no rosto. Na frente deles, muitos apoiavam. Que bom, vai dar certo, sim. Eu vou comprar. Mas por trás, as conversas eram outras. Marmitária? Uma mulher cochichou segurando o riso. Quero ver quem vai querer. Ah, pelo amor de Deus. Acha, Saul? Outra respondeu. Na dela já é gorda daquele jeito. Imagina mexendo com comida o dia todo. E vieram as risadinhas. Ah, vai ficar maior ainda. Isso não dura uma semana. As palavras corriam soltas pelas esquinas, pelas calçadas, pelas portas entreabertas. Mas nenhuma delas chegou diretamente aos ouvidos dos pais de Ana. E mesmo que chegasse, Ana já não era mais a mesma. Dessa vez, ela não deixou o medo falar mais alto. Estava decidida. Com a ajuda dos pais, começou simples. Poucas marmitas por dia, um cardápio básico, feito com o que tinha. Mas o que ela colocava ali dentro não era só comida. Era cuidado, era amor, era verdade. E isso as pessoas sentiam. Os primeiros clientes vieram por curiosidade. Depois, voltaram pelo sabor. E começaram a indicar. Já comeu a comida de Ana? É boa demais. Vale a pena. Em pouco tempo, o que era pequeno começou a crescer. As panelas ficaram maiores. Os pedidos aumentaram. E o nome de Ana, antes usado em cochichos e risadas, agora era falado com respeito. O que ninguém imaginava era que aquela marmitaria simples no fundo de um quintal seria apenas o começo. Porque sem saber ainda como,
mas com uma força que nem ela mesma entendia. Ana estava no caminho de construir algo muito maior, um dos maiores restaurantes de toda a região. E dessa vez, ninguém iria conseguir ignorá-la. A fama da marmitaria de Ana já tinha ultrapassado as ruas mais próximas. E como tudo naquela cidade, acabou chegando aos ouvidos de João Batista. A comida dela agora está vendendo todo dia. Vive cheia. Ele ouviu isso na feira. Ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo algo, e decidiu. Na primeira ida à cidade, mudou o caminho de sempre. Foi direto até a casa de Ana. Mas naquele dia, o movimento estava diferente. A marmitaria estava cheia. Gente entrando e saindo, mesas ocupadas, panelas no fogo, pedidos sendo entregues sem parar. Ana já não estava mais sozinha. A mãe ajudava na cozinha, o pai organizava as entregas e alguns familiares. Sobrinho, corriam de um lado para o outro, tentando dar conta de tudo. Era simples, mas estava vivo. Quando João chegou, chamou a atenção. Como sempre, as pessoas notavam. Algumas moças que estavam por ali trocaram olhares na mesma hora. É ele. Bonito, bem vestido, postura firme. João Batista não passava despercebido. E naquele dia, por coincidência, ou não, outras moças começaram a aparecer também. Algumas só para ver, outras com segundas intenções. Amigos dele também chegaram, cumprimentando, puxando conversa. E em poucos minutos, o lugar ficou ainda mais cheio. No meio de tudo aquilo, Ana levantou o olhar e o viu. Por um segundo, ficou parada. Surpresa. João caminhou até ela sem se distrair com mais ninguém. Eu disse que voltaria, falou simples. Ana sorriu, ainda sem acreditar. Disse mesmo. Ele olhou ao redor, observando o movimento, as pessoas, a correria. Então voltou o olhar para ela. Fiquei feliz pela sua atitude. Ana sentiu algo diferente ao ouvir aquilo. Mas antes que pudesse responder, algumas moças se aproximaram. João, quanto tempo? Disse uma, sorrindo demais. Ah, você sumiu, falou outra, se aproximando mais do que devia. Elas puxavam assunto, riam alto, tentavam chamar atenção. Não era só conversa, era interesse. Todo mundo sabia quem João Batista era. Dono de uma das maiores fazendas da região. Bem-sucedido, bonito e ainda por cima um homem correto, trabalhador. Um futuro inteiro pela frente. Era o tipo de homem que muitas queriam. Mas João, não. Ele respondeu por educação, sem grosseria, mas sem dar espaço, sem prolongar conversa, sem interesse, porque ele não estava ali por aquilo. Ele estava ali por outro motivo. Depois de se afastar, sentou-se em uma das mesas. Pediu comida. E, enquanto esperava, observava. Observava Ana, a forma como ela se movimentava, como falava com as pessoas, como cuidava de cada detalhe, mesmo no meio do caos. Não era só a comida. Tinha algo nela, algo que ele ainda não sabia explicar, mas que pela segunda vez chamava a atenção dele. E João Batista não era um homem que se deixava impressionar fácil. O movimento foi diminuindo aos poucos. O sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja, e uma brisa leve começava a passar pelo quintal. Um por um, os clientes foram indo embora. As risadas, as conversas, o barulho de pratos, tudo foi dando lugar ao silêncio. Até que ficou só ele, João Batista, sentado à mesa, terminando a comida devagar, como se não tivesse pressa de ir embora. Ana percebeu. Secava as mãos no pano, organizava uma coisa aqui e outra ali, mas no fundo sabia que ele ainda estava ali. E não era só pela comida. Quando terminou, João se levantou e levou o prato até perto dela. Continua sendo a melhor comida que já comi, disse com calma. Ana sorriu tímida. Obrigada. Houve um pequeno silêncio. Dessa vez diferente, mais leve, mais confortável. João olhou ao redor. O lugar simples, o esforço da família, tudo feito com dedicação. Então voltou os olhos para ela. Você teve coragem. Ana franziu levemente a testa. Coragem? De começar. Mesmo com o povo falando. Ela abaixou o olhar por um instante. Eles continuam falando. João deu um leve suspiro. O povo sempre fala. Fez uma pausa como se escolhesse bem as palavras. E te disse, mas nem todo mundo faz.
Ana levantou os olhos devagar. Aquilo ficou. Entrou mais fundo do que qualquer elogio. Ela encostou levemente na mesa, mais relaxada agora. Eu quase desisti, antes mesmo de começar. João cruzou os braços, atento. E por que não desistiu? Ana pensou por um segundo e respondeu sincera. Porque pela primeira vez, alguém viu algo bom em mim. O silêncio que veio depois não foi estranho. Foi cheio de significado. João sustentou o olhar nela, por mais tempo do que o normal, como se estivesse entendendo algo ali. Algo importante, algo que ele também não sabia explicar. A luz do fim de tarde iluminava o rosto de Ana. E naquele momento, ele não viu o que a cidade via. Viu o sorriso, viu a força, viu quem ela realmente era. João respirou fundo, desviou o olhar por um segundo, como quem tenta se organizar por dentro. Eu preciso ir, disse, mas sem pressa. Ana assentiu, ainda com aquele leve sorriso. Volte quando quiser. Ele deu um pequeno aceno. Eu vou. E dessa vez, não pareceu apenas educação. Enquanto ele se afastava, Ana ficou ali, parada, sentindo algo novo nascer. Não era só esperança, era diferente. E pela primeira vez em muito tempo, ela não teve medo do que poderia sentir. Com a marmitaria indo bem, Ana resolveu inovar. Vou fazer uma promoção de lanches de carne, disse, animada, enquanto organizava tudo com a família. Era simples, mas diferente do que ela já fazia. E, como sempre, colocou dedicação em cada detalhe. No dia da promoção, o movimento começou cedo. O cheiro da carne na chapa se espalhava pela rua, chamando a atenção de quem passava. Logo, o quintal estava cheio outra vez. Gente chegando, pedindo, esperando. E entre eles, João Batista. Ele apareceu sem avisar, como das outras vezes. Cumprimentou de leve e ficou por ali observando tudo. Mas naquele dia, havia algo diferente no ar. Perto de uma das mesas, algumas moças cochichavam. Olhavam para Ana e riam. Olha para ela, disse uma com desprezo. Toda gorda desse jeito? E ainda acha que alguém vai querer casar com ela, completou outra. A nenhum homem quer uma mulher assim. As risadas vieram baixas, mas o suficiente. João ouviu, parou por um instante. O olhar mudou. Ele se levantou devagar e caminhou até onde elas estavam. O barulho ao redor parecia continuar, mas aos poucos foi diminuindo, porque quando João Batista parava, as pessoas prestavam atenção. Ele olhou diretamente para as moças e falou, firme, sem levantar a voz. E isso não é verdade. Elas se calaram na hora, sem saber o que dizer. João continuou. Ela não é feia. Fez uma breve pausa. Ela é bonita, delicada. O silêncio começou a se espalhar. Algumas pessoas já tinham parado de comer, só para ouvir. E então ele completou. E ainda sabe cozinhar como ninguém. Olhou ao redor, como se estivesse incluindo todos ali. Qualquer homem gostaria de casar com uma mulher assim. Dessa vez, o silêncio foi total. As moças abaixaram o olhar, sem reação. E do outro lado, Ana tinha parado, com a bandeja nas mãos. O coração acelerado. Ela não sabia o que dizer. Não sabia nem o que sentir. Mas uma coisa era certa. Pela primeira vez, alguém não só a defendeu, alguém a escolheu. Diante de todos. E aquele silêncio disse muito mais do que qualquer palavra. Depois daquele momento, nada mais foi como antes. O movimento foi diminuindo, mas o clima já não era o mesmo. As conversas ficaram baixas, os olhares diferentes, e pouco a pouco as pessoas foram indo embora. Até João Batista saiu, sem dizer muita coisa. Mas o que precisava ser dito já tinha sido. Naquela noite a lama fedeu, e fedeu longe. Nas calçadas, nas janelas abertas, nas portas das casas, só se falava de uma coisa. Tu soube do que João Batista fez lá na casa de Ana? Defendeu ela na frente de todo mundo. Chamou ela de bonita. Disse até que qualquer homem casaria com ela. As versões iam aumentando a cada vez que a história era contada. Eu acho que tem coisa aí. E um homem daquele não fala isso à toa, não. Será que ele está interessado nela? Algumas falavam com curiosidade, outras com inveja. Duvido muito. Ele pode até ter defendido, mas querer mesmo é outra história.
Homem rico escolhe mulher bonita. Mas, no fundo, nem elas estavam tão certas assim. Porque João Batista não era homem de fazer cena. Muito menos de falar o que não sentia. E isso, todo mundo sabia. Na manhã seguinte, a cidade amanheceu diferente. Os olhares sobre Ana já não eram só de deboche. Agora havia dúvida. E até respeito. Quando ela abriu a marmitaria naquele dia, percebeu. Algumas pessoas a tratavam diferente. Outras observavam mais. E teve até quem puxasse conversa, coisa que antes não acontecia. Ana sentia. Algo tinha mudado. Mas dentro dela, a mudança era ainda maior. Ela não conseguia esquecer. As palavras dele, a forma como falou, o jeito firme, como se realmente acreditasse em cada palavra. E pela primeira vez, ela começou a se perguntar: e se ele realmente viu algo em mim? Enquanto isso, em algum lugar da cidade, João Batista seguia em silêncio, como sempre. Mas dessa vez, nem ele conseguia ignorar o que estava começando a sentir. O restaurante estava cheio, conversas, risadas, elogios. Mas no meio de tudo isso, havia algo mais forte: os olhares. Muita gente não estava ali só pela comida. Estavam ali para ver. Ver Ana, ver até onde ela tinha chegado. E, principalmente, ver João Batista. As moças não disfarçavam. Observavam cada movimento dele, cochichavam entre si, tentando entender o que estava acontecendo entre os dois. Será que é verdade? Ele veio por causa dela mesmo. Mas João parecia não notar nada disso. Seus olhos, de vez em quando, sempre voltavam para Ana. Foi então que alguém se aproximou. Um homem conhecido na cidade. O mesmo que tempos atrás. Vivia chamando Ana de gorda, rindo dela pelas costas, dizendo que ninguém jamais se interessaria. Mas agora, a postura era outra. Chegou sorrindo, ajeitando a roupa, tentando parecer importante. Ana, disse ele em tom diferente. Você está muito bonita. Ela apenas olhou em silêncio, sem reação, sem sorriso. Ele continuou. Eu sempre soube que você ia mudar. Viu? Mentiu sem vergonha. Uma mulher assim, trabalhadora, bonita desse jeito, deu uma leve risada. Qualquer homem se encanta. Eu mesmo me casaria com você. O silêncio de Ana foi a resposta. Ela apenas baixou o olhar por um instante e se recolheu, voltando para dentro do restaurante sem dizer uma palavra. Mas alguém ouviu. João Batista, que estava ali a poucos passos. E mais uma vez, ele não ficou calado. Se aproximou devagar, o olhar firme. Engraçado, começou tranquilo. Porque antes você dizia o contrário. O homem travou, sem saber o que responder. João continuou. Dizia que ela era feia, que ninguém ia querer. Deu um passo mais perto. Agora quer? O clima ficou pesado. Algumas pessoas pararam de conversar prestando atenção. O homem tentou disfarçar, rindo sem graça. A gente muda de opinião, né? João não sorriu. Não, fez uma pausa. Engaice de... Quem muda é o interesse. O silêncio caiu outra vez. Forte. Direto, sem espaço para desculpa. O homem abaixou a cabeça sem graça e saiu dali sem dizer mais nada. E mais uma vez, diante de todos, ficou claro. João Batista não estava impressionado com a mudança de Ana. Ele já havia muito antes disso. E dessa vez, não era só defesa, era algo que já não dava mais para esconder. Depois do que aconteceu na inauguração, Ana não conseguiu mais fingir que nada estava acontecendo. As palavras de João, mais uma vez, ecoavam dentro dela. Mas agora era diferente. Não era só gratidão. Não era só admiração. Era algo mais profundo. Algo que ela tentou ignorar. Mas não conseguia. Naquela noite, depois que o restaurante fechou, Ana ficou sozinha organizando algumas coisas. O movimento tinha sido intenso. O corpo estava cansado, mas a mente inquieta. Ela parou por um instante, encostando as mãos na mesa, e pensou nele. Em tudo. Desde o primeiro dia até agora. Por que ele sempre me defende? Sussurrou para si mesma. E, no fundo, ela já sabia a resposta. Só tinha medo de acreditar. Do outro lado da história, João Batista também não estava em paz. Naquela mesma noite, no silêncio da sua casa, ele caminhava de um lado para o outro. Inquieto,
Aquilo não era comum. Ele sempre foi um homem decidido, firme, fechado. Mas Ana tinha atravessado todas as barreiras que ele construiu depois que perdeu a esposa. Isso o assustava. Eu não posso, murmurou, passando a mão no rosto. Não queria se envolver. Não queria sentir de novo. Mas já estava sentindo. E negar aquilo já não fazia mais sentido. No dia seguinte, Ana abriu o restaurante como de costume. Mas algo dentro dela estava diferente, mais sensível, mais atenta, como se estivesse esperando algo, sem saber exatamente o quê. E então ele apareceu. João Batista. Dessa vez, sem ficar de longe, sem observar escondido. Ele entrou, direto. Os olhares, como sempre, se voltaram para ele. Mas ele não se importou. Caminhou até Ana, parou na frente dela. E por um momento, nenhum dos dois falou nada. Era como se o silêncio dissesse tudo, até que João respirou fundo. Como quem toma uma decisão difícil. Ana! Ela levantou os olhos, o coração acelerado. Eu tentei me afastar. A voz dele estava firme, mas carregada de verdade. Tentei ignorar isso. Fez uma pausa. Mas não deu. Ana sentiu o peito apertar. Ele continuou. Eu não sou homem de ficar falando bonito. Você sabe. Ela assentiu, quase sem respirar. E então ele disse direto. Mas eu preciso ser sincero com você. Mais um segundo de silêncio. E as palavras vieram. Sem volta. Eu tô gostando de você. O mundo pareceu parar. O barulho ao redor sumiu. Só existia aquele momento. Ana não respondeu de imediato. Os olhos marejados, o coração cheio. Porque no fundo era tudo o que ela queria ouvir. Mas nunca teve coragem de esperar. E agora estava ali, diante dela, simples, verdadeiro, do jeito que só ele sabia ser. O silêncio ainda pairava no ar. Ana sentia o coração bater tão forte que parecia que todos ao redor podiam ouvir. João Batista não desviava o olhar. Ele já tinha dado o primeiro passo, e não era homem de voltar atrás. Respirou fundo, firme como sempre, e continuou. E não é só isso. Ana mal conseguia piscar. Eu tô disposto a ter um relacionamento com você. Fez uma pequena pausa, mas dessa vez não havia dúvida em sua voz. O quê? Em breve. Eu quero casar com você. Foi como se o tempo tivesse parado. Mas ao redor deles, o mundo reagiu. As pessoas começaram a murmurar. As moças, que antes observavam cheias de interesse, ficaram em choque. Não acredito. Ele vai casar com ela. Uma delas, que era conhecida por ser completamente apaixonada por João Batista, não aguentou. Os olhos encheram de lágrimas na hora. Virou as costas e saiu correndo, chorando. As outras ficaram paradas, sem reação, inconformadas. Como assim ela? Logo ela... Mas João não se importava. Nunca se importou. Ele não olhou para os lados. Não tentou explicar. Não quis aprovação. Porque João Batista era assim. Um homem de poucas palavras, mas de decisão firme. Quando queria algo, era aquilo. E pronto. Diante de todos, ele manteve o olhar em Ana, como se só ela existisse ali. Ana, com os olhos marejados, sentia tudo ao mesmo tempo. O passado, as humilhações, as palavras que ouviu a vida inteira. E agora? Aquele momento, alguém não só a escolheu, mas escolheu diante de todos. Sem vergonha, sem dúvida, sem medo. Ela respirou fundo, tentando conter a emoção. E mesmo sem dizer uma única palavra ainda, seu olhar já dizia tudo. Porque, no fundo, o coração dela já tinha escolhido há muito tempo. Poucos meses se passaram, e tudo o que João Batista disse se cumpriu. Sem promessas vazias, sem demora. Do jeito dele, eles se casaram. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado. A cidade inteira comentava, alguns ainda sem acreditar. Outros finalmente entendendo. Ana, que um dia foi ignorada, agora era admirada. Mas para ela, nada disso era maior do que o que realmente importava. Ela era amada. De verdade. Mesmo depois do casamento, Ana não abandonou o restaurante. Pelo contrário, continuou firme, cuidando de tudo com o mesmo carinho de sempre. O lugar já era um dos maiores da região, conhecido não só pela comida,
mas pela história por trás dela. Mas agora, ao fim de cada dia, ela voltava para outro lugar. A fazenda de João Batista. A casa grande. Uma casa bonita, mas que por muito tempo parecia vazia. Sem vida, sem alegria. Carregava o silêncio de alguém que já tinha perdido muito. Mas isso começou a mudar. Com o tempo, Ana foi chegando devagar, colocando flores nas janelas, cores nas paredes, cheiro de comida fresca no ar, risos nos corredores. E sem que ninguém percebesse exatamente quando, a casa voltou a viver. O que antes era silêncio virou paz. O que antes era vazio virou amor. E João, que por tanto tempo viveu fechado, agora tinha um lar de verdade. E Ana, que um dia acreditou que nunca seria escolhida, agora era o coração daquele lugar. E assim termina essa história. Uma história que prova que não importa o corpo, não importa o padrão, não importa o que o mundo diz. Todos nós carregamos algo único, algo especial. E quando alguém enxerga isso de verdade, tudo muda. Porque o que realmente importa não é ser igual a ninguém, é ser exatamente quem você é. E para finalizar, se essa história tocou o seu coração, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreve no canal, isso ajuda a gente a chegar mais longe. Curte esse vídeo, compartilha com alguém especial e me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Ah, e claro, eu quero muito saber de onde você está me assistindo. Eu adoro saber de onde vocês estão vindo.